no finalzinho, tá bom? Então, por que esse tema é tão importante? Gente, é identificar que a criança tem um atraso de desenvolvimento, um atraso no desenvolvimento, seja da fala, alguma alteração de comportamento, ainda nesses primeiros 2 anos de idade, faz toda a diferença na vida da criança. Por isso que o acompanhamento é tão de perto. Por que o bebê tem que passar todo mês? Todo mês ele vai passar em consulta, a gente vai avaliar se ele atingiu os marcos, vai medir o perímetro cefálico, que é super importante, e colocar essa criança na curva e ver se ela está adequada, porque se a gente começar a tratar, seja um atraso, seja sinais de autismo, quando tratados precocemente, os efeitos, o resultado dos tratamentos são muito melhores. Tem no IGTV um vídeo que eu fiz sobre neuroplasticidade, e aí entra nesse assunto, nessa questão, a neuroplasticidade, porque ela é muito mais intensa nos primeiros 2 anos de vida. Então, é como se, quando você tem uma criança que tem uma alteração, o tratamento visa fazer uma moldagem, uma modulação do sistema nervoso dessa criança. E isso vai ser muito mais efetivo se for feito precocemente. Por isso que é tão importante. E é tão importante que em outros países existe uma subespecialidade da pediatria, que é o pediatra do desenvolvimento. Tem uma pediatra do Einstein que ela é pediatra do desenvolvimento, ela fala, ela dá entrevistas, é muito legal, mas não existe no Brasil essa subespecialidade. Tem pessoas que fazem fora, que fazem o que chamam de fellow em outros países, mas não tem. Por exemplo, eu sou pediatra e sou neonatologista, a minha subespecialidade é a neonatologia. Não existe no Brasil essa subespecialidade da pediatria, mas existem profissionais que trabalham focados nessa parte de desenvolvimento. Tamanho é a importância dessa questão. E aqui no nosso caso, quando a gente tem uma alteração, quem avalia é o neuropediatra, né? O especialista que trabalha com isso na nossa realidade é o neuropediatra, tá certo? Aqui eu vou só citar para vocês, eu não vou falar de saltos do desenvolvimento, são marcos do desenvolvimento. Qual é a diferença, gente? Os marcos do desenvolvimento, mostrei para vocês, está aqui na caderneta da saúde da criança, tem lá todos os protocolos da Sociedade Brasileira de Pediatria, tem uma outra escala chamada escala de Denver, que também serve, acho que a Letícia, que é fisioterapeuta, deve já ter ouvido falar dessa escala de Denver, que é uma outra forma de avaliar o desenvolvimento da criança. Então isso são os marcos, né? Algo bem definido, o que a criança quer atingir em cada momento. Os saltos do desenvolvimento é uma outra questão. Eu não aprendi isso nem na faculdade, em nenhuma das minhas residências. Eu aprendi através de uma colega que teve um bebê e ela me falou dos saltos. E aí eu fui buscar e, por incrível que pareça, quase todas as pacientes que têm bebês que eu atendi de maio até agora, elas trouxeram questionamento sobre os saltos do desenvolvimento. Então eu sinto realmente ter uma necessidade de saber esse assunto e trazer para vocês. Mas eu não vou falar disso agora, só diferenciando os saltos do marco. Os saltos, ele não está em nenhum protocolo, nem da Sociedade Brasileira de Pediatria, nem da Academia Americana de Pediatria. Ele é baseado em um livro chamado As Semanas Mágicas, que eu ainda não li, está na minha lista de a ser lidos. E quando eu tiver lido, eu vou trazer melhor para vocês essas informações. E aí eu faço um vídeo só falando dos saltos. Mas basicamente o que ele diz é que quando a criança está numa fase de maior desenvolvimento, quando ela adquire uma função, ela tem algumas mudanças comportamentais. Então piora o sono, fica mais agitada, então tem uma mudança de comportamento. E ele ensina como agir com a criança quando ela está aí nessa fase de salto do desenvolvimento. Então essa é a diferença. Então o salto é uma questão mais comportamental da criança. E os marcos a gente vai falar de aquisições motoras, né? Uma coisa mais específica. Outra coisa que é importante ficar claro, e que eu sempre falo isso, é que as crianças não são iguais, gente. Cada criança é de um jeito. Então, existe um comentário que é: cada criança tem seu tempo de atingir uma determinada função? A resposta é sim e não. Por quê? Eu acho que o mais fácil de entender dos marcos talvez seja o andar. Então, tem criança que anda com 10 meses, tem criança que anda com 1 ano, tem criança que anda com 1 ano e 2 meses. E todas estão normais. Então, não adianta você pensar assim, mas o bebê da vizinha andou com 10 meses e o meu tá com 1 ano e ainda não anda, será que o meu tá atrasado? Não, ele não está, ele está no tempo dele. Então, para essa criança, vale dizer que ela está no tempo dela. Porém, se ela chegar lá com 1 ano e 3, que são 15 meses, né? 1 ano e 4, 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses e não andou, pronto, o tempo dela já acabou, porque ela já passou do limite superior da normalidade. Então, não é normal uma criança de 1 ano e 5 meses não estar andando ainda, e andar e dar alguns passinhos. Então,
Para essa criança que já chegou nessa idade e não atingiu esse marco, aí sim isso sim vai chamar minha atenção. Um outro exemplo é o engatinhar. Nem toda criança engatinha, vocês sabiam disso? Então, às vezes a gente espera que a criança faça esse movimento, faça o andar de gatinhas, mas tem criança que não atinge esse marco. Tem criança que se arrasta, tem criança que anda sentadinha, tem criança que anda para trás, e tudo isso é normal, é adequado. Então, não é porque ela não engatinhou certinho de gatinho que, nossa, eu tenho que me preocupar porque tem uma alteração, será que precisa de um neuro aí? Não é o caso, né? Então tem que respeitar a individualidade de cada criança. Cada criança é de um jeito, cada criança vai atingir os marcos no seu tempo, tanto que, até na minha listinha, para vocês verem, vou mostrar de novo, como eu colei lá do Manual da Sociedade, ó, deixa eu tentar aqui com a câmera. Os marcos, eles são atingidos sempre dentro de um intervalo, 1 a 2 meses, 6 a 4, depois de 6 a 9. Então, geralmente tem um intervalo de 3 meses, uma variação de 3 meses, para que um marco seja atingido, e isso é normal. Então, tá tudo bem. Por isso que é importante o acompanhamento. Você tem que estar com um profissional que está te orientando se está normal ou não o comportamento dessa criança, se ela atingiu ou não, qual é o momento que você tem que se preocupar com o fato de uma criança não atingir um determinado marco do desenvolvimento, tá ok? Que mais? Uma coisa que é diferente não, que as pessoas têm muita curiosidade e que faz parte aí do desenvolvimento da criança, são os estímulos sensoriais, principalmente a audição e a visão. Então tem aquela dúvida, às vezes as pessoas perguntam, quando é que ele vai enxergar? Então assim, ele não enxerga quando é recém-nascido, e ouvir, ele já ouve, ele já escuta. Então, quando que essas duas coisas acontecem? É bem diferente. São estímulos sensoriais que são muito importantes, que a criança precisa ter para atingir os outros marcos todos. Então, se a criança não ouve, ela vai falhar em vários momentos, várias avaliações dos marcos de desenvolvimento. E se ela não enxerga também. Então, a gente consegue, nesse acompanhamento da criança, detectar, né, se ela adquiriu essas funções, se elas estão adequadas, e vai vendo no acompanhamento. Mas a audição, o bebê ele já ouve intraútero. Então, dentro da barriga da mãe, ele já tem a capacidade de ouvir. Até eu tava conversando com a minha irmã, a Lúcia, que acabou de entrar, que ela está grávida. Então, já tem que ler pro bebê, tem que falar com o bebê. Então, é importante o bebê ouvir a voz da mãe. E ele reconhece depois que nasce aquilo que ele ouviu. Então, ele reconhece a voz da mãe. Aí entra também muita influência do pai. Então, o pai conversar com o bebê dentro da barriga é super importante, porque ele reconhece essa voz. E desde essa fase, é importante a leitura, ler para a criança. E ler para o bebezinho desde que ele é recém-nascido, porque ele nasce e ele ouve, ele é capaz de ouvir. Ele não compreende, não vai compreender o que você está lendo, mas ele é capaz de ouvir. Então, quanto mais você ler para a criança, quanto mais você falar com a criança, quanto mais você cantar para a criança, mais estímulos sonoros positivos, né? Então aqui, porque positivos, não é para você pôr música na TV, não é a música da galinha pintadinha, é a sua voz, é a voz da mãe, é a voz do irmãozinho, a voz do pai. Quanto mais esse tipo de estímulo a criança receber, melhor vai ser a capacidade de fala dela lá no desenvolvimento da fala e maior será a capacidade de aprendizado quando ela estiver na fase de alfabetização. Existem fatores epigenéticos ligados à audição do bebê. Então, isso é comprovado cientificamente, gente. Então, vale muito a pena ler pro bebê, falar com o bebê, que a audição dele é super desenvolvida. A audição é pronta, ele ouve ao nascer. Um dos testes que a gente faz na maternidade, que eu ainda quero fazer um vídeo sobre isso, sobre os testes de triagem, é o teste da orelhinha, que a gente testa a condução do som do bebê. Então, já é uma triagem, porque o bebê já tem que estar ouvindo ao nascimento. E a visão? O bebê enxerga quando nasce? Mais ou menos, gente. O bebê não é cego quando ele nasce, mas ele tem a visão pouco desenvolvida. Então, ao nascimento, ele não enxerga cores, tá? Então, o bebê é daltônico. Não é daltônico, brincadeira. Mas ele enxerga preto e branco, né? Então, ele enxerga numa escala de cinza e ele não define formas. O que o bebê consegue enxergar? O rosto da mãe. Então, vou pegar aqui a minha filha da Sofia. Vamos tentar aqui. O bebê enxerga nessa distância. Tem 20 a 30 centímetros aqui. Olha só isso, é a distância do bebê amamentando.
Então, quando o bebê está amamentando ou sendo alimentado mesmo com a mamadeira, ele fica mais ou menos a essa distância do rosto da mãe. Então, o bebê ele consegue enxergar sim o rosto da mãe, não de uma forma definida, não com cores, mas ele consegue enxergar já ao nascimento. E à medida que vai passando o tempo, ele vai desenvolvendo a visão. Então, com mais ou menos um mês, ele já consegue, entre 1 e 2 meses mais ou menos, na verdade, porque, de novo, cada bebê tem seu tempo, ele já consegue fixar o olhar. Então, quando a mãe segura o bebê, às vezes assim de frente, ou coloca ele deitadinho para trocar, ele já consegue fixar o olhar na mesma altura do olhar dela. E de novo, isso é super importante, o bebê olhar para o bebê e sentir que o bebê está olhando de volta para você. A gente examina isso, a gente avalia se o bebê está nos vendo, mas é importante a mãe criar esse estímulo visual com o bebê. A mãe, o pai. Uma coisa que eu recomendo para as mães é fazer uma massagem chamada Chantala, que é um ciclo de massagem, um ritual. E nesse ritual, olhar nos olhos do bebê e perceber se o bebê está te olhando nos olhos. Isso é um dos sinais, o bebê não conseguir fazer isso, o bebê não conseguir olhar nos olhos, é um sinal super precoce de autismo e possível de identificar. Então tem que estimular isso. Não é que na primeira tentativa ele vai te olhar nos olhos, mas é importante que você procure fazer esse estímulo com o bebê para o desenvolvimento da visão. Entre 3 e 4 meses, ele já enxerga formas bem definidas e ele já consegue seguir o objeto. Então, às vezes, no consultório, o que eu faço, às vezes, com o rolinho da fita, com algum objeto, é trazer o objeto para o campo de visão do bebê e observar se o bebê segue esse objeto. E os pais conseguem observar em casa, olhando se o bebê o segue. Então, é um bebê que ele já vira a cabecinha para onde está a pessoa. E a audição também, a gente testa assim, mas a visão, como ela vai sendo adquirida aos pouquinhos, então ele vai vendo, ele vai cada vez mais vendo as cores. E entre 4 e 6 meses, não consegui. Entre 4 e 6 meses, o bebê já consegue ver as cores com uma definição e ter um olhar mais à distância, tá? Então é assim os desenvolvimentos sensoriais, e é importante que eles estejam desenvolvidos para que as outras funções sejam adquiridas, tá ok? E aí, uma forma de vocês estimularem esses sentidos, né, do bebê e também estimular pra frente outros desenvolvimentos é o que a gente chama de tummy time. Depois eu vou fazer um videozinho pra deixar salvo só sobre o tummy time, mas ele é uma postura, é a postura de barriguinha pra baixo, também barriga, então é o tempo de bruços. A gente tem uma recomendação de que o bebê sempre durma de barriguinha pra cima. Então, gente, o tummy time é um exercício, tá? Eu falo pras mães que é a primeira atividade física do bebê. Ela tem regra, ela tem tempo, tem hora pra ser feita. Então, é um exercício que é pra fazer com o bebê acordado, ativo. Ele pode ser feito desde a saída da maternidade, com recém-nascido. Só que tem que respeitar o tônus e a força do bebê, né? Então, às vezes, naturalmente, as mães já fazem, que pôr o bebê de barriguinha pra baixo no peito, né? Então, às vezes, eu sempre vejo as mães fazendo isso na maternidade. Elas deitam e põem o bebezinho assim no peito, de barriguinha pra baixo. Já é um tummy time. Eu já considero. Mas pode ser feito no colo, então pode deitar o bebê de barriguinha pra baixo no colo. Mas o exercício mesmo, para você adquirir um hábito, o ideal é pôr o bebê numa superfície mais rígida, então pode ser o trocador, pode ser na cama, e se der, se vocês tiverem, quem é a mãe que tiver aquele tapetinho já de pôr no chão, já faz no chão mesmo. Então você pode pôr o bebê de barriguinha para baixo, no chão, no sofá. O bebê recém-nascido, ali no primeiro mês de vida, ele é muito molinho, né? O pescocinho cai, as mãozinhas ficam soltas, então uma dica é apoiar. Ai, gente, não consigo usar a câmera, peraí, deixa eu ver. Aqui. Apoiar com a mão a cabecinha do bebê e deixar as perninhas soltas, né? As perninhas soltas ali na superfície. Com esse exercício, o que o bebê vai fazer? Ali entre 1 e 2 meses, isso vai ajudar ele a fortalecer a região cervical e também a lombar, porque o bebê ele vai se mexendo, ele vai tentando esticar as perninhas, ele vai tentando apoiar as mãos e sustentar o pescoço. Isso ajuda a evitar uma coisa que a gente chama de plagiocefalia, que são alterações no formato da cabeça do bebê. Seja pela via de parto, seja pela posição de ficar dormindo. Tem bebê que tem vício de posição, que só dorme de um ladinho. Aí a cabecinha vai começando a ficar moldada. Então, fazer o tummy time ajuda a melhorar esse formato da cabeça, evita que esse bebê tenha uma assimetria craniana lá na frente, né? E ajuda depois, lá quando o bebê tiver 6 a 7 meses, vai facilitar para ele engatinhar, porque ele já fortaleceu toda a musculatura do tronco, do quadril e das perninhas. E a recomendação,
Gente, o tummy time não é nenhum tipo de modismo, tá bom? Ele é recomendado pela Academia Americana de Pediatria e pela Sociedade Brasileira de Pediatria. A recomendação é fazer 10 minutos por período, 3 vezes ao dia. Então, eu falo para as mães, 10 minutinhos de manhã, 10 minutinhos à tarde, 10 minutinhos à noite. O recém-nascido, né, ali o bebê no primeiro mês de vida, ele não aguenta ficar 10 minutos nessa posição, porque ele não sustenta o pescoço, ele cai. Então, a ideia é você ir fazendo aos pouquinhos, né? Então, coloca, aí vê o quanto ele aguenta, quando ele começar a ficar irritado, você tira. No outro período, tenta de novo e vai estimulando até realmente conseguir fazer esse tempo todo. À medida que o bebê vai crescendo e ele vai desenvolvendo os outros sentidos, né, da visão, você pode começar a fazer o tummy time, a minha pacientinha aqui, e associar um estímulo. E aí vale aqueles brinquedinhos que fazem barulho, chocalho, aqueles brinquedinhos coloridos, que aí você vai trazendo o brinquedinho pra frente da criança e ela vai virar a cabecinha pra olhar, ela vai seguir, e assim você vai usar coisas coloridas, usar formas. No primeiro mês é legal usar coisas em preto e branco, que é o que o bebê consegue enxergar, né? Você usa os tons de preto e branco. Quando o bebê vai chegando ali nos 3, 4 meses, aí você começa a usar coisas coloridas, porque ele já começa a reconhecer as cores. E assim você vai fazendo o estímulo. Então o tummy time é um ótimo estímulo pro bebê, é um ótimo estímulo para o neurodesenvolvimento. Então vale super fazer, né? E sempre o bebê tem que fazer atividade física. Essa é a primeira atividade física do bebê, é o tummy time. Então, quais são os estímulos que a gente pode fazer no geral pro bebê? Então, tummy time, a música que é a mãe cantando, tá? Falar com o bebê, ler para o bebê. E outra coisa que é super importante para o neurodesenvolvimento, também já comentei sobre isso, acho que no vídeo sobre neuroplasticidade, é a importância do afeto, gente. Também as pessoas estudaram isso. Eu citei o exemplo de um estudo feito com ratinhos, né? Em que eles avaliaram ratinhos que eram colocados junto à mãe, e aí eles eram lambidos pelas mães, e ratinhos que eram afastados das mães. Então, os ratinhos que ficaram com a mãe, eles se desenvolveram muito melhor e eles tinham um nível de estresse, uma capacidade de lidar com situações adversas muito maior do que os ratinhos que não foram lambidos. E aí eu faço a brincadeira, os bebês, eles precisam de lambidas. Eles precisam ser acolhidos, eles precisam de colo, eles precisam de carinho, eles precisam se sentir seguros no ambiente em que eles estão. À medida que a criança vai crescendo, ela precisa que você verbalize que essa criança é amada, que ela é desejada, que você gosta muito dela. É importante abraçar, dar carinho para as crianças, né? E isso faz muita diferença nas questões comportamentais, inclusive em relação ao autismo, ao TDAH, doenças comportamentais que surgem ainda na primeira infância. Então, super importante dar afeto, dar carinho para os bebês. Isso é um estímulo para o neurodesenvolvimento, tá? E falando em estímulos para o neurodesenvolvimento, gente, aqui de novo é uma coisa que eu quero pontuar e deixar muito claro. Eu até coloquei vários asteriscos na minha listinha que eu não poderia esquecer de falar sobre isso, que é o estímulo adequado para a faixa etária da criança. Então, é importante a gente conhecer os marcos do desenvolvimento, estimular a criança em cada fase, mas tem que ser o estímulo adequado para a idade. Então, o tummy time, por exemplo, com a questão da visão. Com 1 a 2 meses, ele vai enxergar em preto e branco, então eu vou usar estímulos visuais nesse tom de cores. Depois eu começo a usar estímulos coloridos. Eu sempre estimulo o tummy time desde pequenininho e sugiro colocar no chão mesmo. Mas se tem mães que não se sentem seguras, mas ele é tão pequenininho, tão molinho, então tá, tudo bem, faz na cama, faz no sofá, faz no trocador. Mas ali por volta dos 4 meses, que eu vou comentar com vocês, o bebê já é bem durinho, ele já sustenta bem o pescoço, então esse bebê tem que ir pro chão por vários motivos. Então o bebê vai pro chão e ele vai começar a rolar, ele vai começar a tentar pegar os brinquedos, aí tem os brinquedos que rolam e ele vai tentar alcançar, e é isso que vai fazer esse bebê engatinhar. Então ali do chão ele vai rolar, de rolar ele vai começar a ficar, tentar se levantar, tentar apoiar nos bracinhos. Aí vale, né, entre 4 e 6 meses, pôr o bebê sentadinho com apoio, não é pra pôr o bebê solto, né? Na verdade, as mães já fazem isso no automático, porque elas já vêm pra consulta e põem o bebê, trazem o bebê assim, no colo. Então ele tá sentadinho com o apoio do colo da mãe. Então vale pôr ele apoiado no sofá, mas não pode pôr o bebê sentado solto, porque eu não consigo mostrar. Mas ó, a minha bebê, que eu não sei quantos meses ela tem, mas se eu puser ela sentadinha solta, ela cai. Então isso é um estímulo que antecipa
a capacidade do bebê. Então não pode forçar o bebê a ficar sentado, você pode sentar com apoio, mas sem forçar. A mesma coisa é não forçar o bebê a ficar em pé. Então não levantar o bebê pelos bracinhos, não sustentar ele em pé. Deixa que ele vai se apoiar no sofá, ele vai se apoiar na cama, ele vai levantar sozinho e ficar em pé sozinho. E por isso, não pode pôr o bebê no andador. Gente, andador é proibido. Não só pela... Assim, aqui eu estou falando da parte de desenvolvimento. Então ele é proibido porque ele antecipa em quase 6 meses uma fase do bebê. Porque lembra que o bebê, eu já comentei que o bebê vai andar entre 10 e 15 meses. E aí você vai pôr ele em pé com 6, com 4, com 6 meses? Não pode. Tem que deixar que o bebê adquira essa função sozinho. Além disso, o andador ele altera muito a articulação da criança, faz a criança andar na ponta dos pés e tem um risco muito grande de acidente. Eu olho pela minha casa aqui, se tivesse uma criança andando no andador, ia bater a cabeça na rack, na sofá, na mesa. Então não pode, já vi acidentes muito graves por causa de andador. Então a criança com andador na laje passou direto, então vocês podem imaginar a tragédia que veio disso aí. Então não pode andador nunca, jamais. Eu acho que deveria ser proibida a venda. Acho que um dia eu vou montar um movimento para que seja proibida a venda de andadores. E outra coisa que não pode é o jump. Não sei se todo mundo conhece, mas o jump é um brinquedo que a criança fica pulando. E as mães colocam o bebê, eu já vi bebês muito pequenos colocados no jump. Gente, isso é horrível. Horrível, porque faz a criança ficar na ponta do pé, acaba com as articulações da criança e, de novo, faz ela ficar em pé muito antes da hora. Então não é pra ficar em pé antes da hora, gente. O bebê ele tem que ficar deitadinho, rolar, sentar, ficar em pé. Tem as fases, existe uma sequência em que as coisas vão acontecer e a gente não pode antecipar essas coisas. Então tem que respeitar, sim, o tempo do bebê nesse sentido. Então aqui, pra esta pediatra, jump e andadores são proibidos, proscritos. Nunca usem esses recursos com as crianças de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Eu coloquei no meu roteirinho para começar a falar da parte de neurodesenvolvimento desde a gestação. Então lá no meu vídeo da neuroplasticidade, eu vou citar de novo para quem não viu, para conseguir assistir. Eu comentei que a formação dos neurônios, ela começa no 3º dia pós-fecundação. Então, o neurodesenvolvimento, ele começa imediatamente com a formação ali do embrião, né? Então, ao longo da gestação, mas particularmente no 1º trimestre, são formados trilhões de neurônios. E esses emaranhados de neurônios vão se desenvolvendo. E os estímulos recebidos nessa fase, durante a gestação, vão desempenhar um papel fundamental no desenvolvimento posterior dessa criança. Então, a gente tem coisas que ajudam no neurodesenvolvimento durante a gestação e coisas que atrapalham. Também tem vídeos lá no IGTV sobre as coisas que atrapalham. Então, o uso do álcool na gestação, o álcool causa morte neuronal, então compromete muito a migração dos neurônios, a formação dos neurônios. O cigarro, o cigarro ele compromete além do crescimento da criança como um todo, então atrapalha também a formação dos neurônios. Eu não cheguei a falar especificamente das drogas ilícitas, mas sabidamente, maconha, cocaína, todas essas drogas comprometem demais os neurônios das crianças e comprometem a longo prazo, inclusive com fatores epigenéticos em relação a questões comportamentais, né? Tem vários estudos que mostram a associação do uso de drogas na gestação com autismo, com TDAH e do cigarro também, né? Então é difícil falar de causa e efeito quando se estuda esse tipo de coisa, mas a gente sabe que tem sim efeitos muito negativos, todos esses hábitos ruins das mães, da gestante, né, para o bebê. E os fatores protetores, a gente tem as coisas boas, tem coisas que as mães podem fazer que vão melhorar o desenvolvimento dos bebês. Então, a alimentação, quanto mais rica em micronutrientes for a alimentação da mãe, melhor vai ser o desenvolvimento do bebê como um todo, mas melhor vai ser o desenvolvimento dos neurônios também. É importante o uso do ômega 3, do DHA, eu vejo até, assim, eu não sei muito sobre reposições de nutrientes durante a gestação, gente, no caso de suplementação. Eu não tenho esse conhecimento, porque isso é especialmente lá para o obstetra que está acompanhando a gestante. Mas, sabidamente, o ômega 3 estimula o neurodesenvolvimento, estimula as sinapses. E eu tenho visto que os colegas obstetras estão fazendo reposição. Mas, independente de estar repondo, a dica é comer as fontes de ômega 3, né? Então, ter, durante a gestação, uma alimentação que tenha peixes. E aí pode ser o atum enlatado, pode ser o peixe da feira, o peixe de rio, o peixe de mar, não importa a origem. Pode ser o salmão, que vai ter essa fonte de ômega 3 para o bebê.
Então, é muito importante uma alimentação da gestante rica em micronutrientes. Os estímulos positivos da gestante. Então, uma gestante que é acolhida, lembra, de novo, a importância do afeto. Gente, o afeto é importante para todo mundo, né? Não é só para o bebê. Então, a gestante que é acolhida durante a gestação, ela recebe o carinho do parceiro, da família, ela tem períodos de conversa, ela tem os períodos de lazer, tudo isso favorece o neurodesenvolvimento do bebê. E do lado oposto, a gestante que está vivendo uma situação de estresse, ela libera muito cortisol, né, muito hormônio do estresse, e isso faz com que o bebê também tenha grandes quantidades desse hormônio, que é relacionado ao estresse, e isso também atrapalha lá as sinapses, a migração dos neurônios, isso leva a alterações de comportamento na criança lá na frente. Então, muito cuidado durante a gestação, gente. Eu sempre falo que os 1000 dias, na verdade, eles começam antes, né? Eles começam no preparo para a gestação. Porque quando uma gestação é planejada e desejada, a mãe tem a oportunidade de fazer as coisas que vão favorecer o desenvolvimento da criança em todos esses aspectos, tá bom? Então, basicamente, da gestação é isso. Então, o bebê, ele já nasce lá com muitos neurônios, mas lembra, eu falei também no vídeo sobre neuroplasticidade. À medida que o bebê vai recebendo os estímulos e vai adquirindo uma função, vai aumentando a comunicação entre esses neurônios e vai melhorando o desenvolvimento. E quanto mais comunicações de neurônios ela tiver nessa primeira fase, melhor será a capacidade de aprendizado dessa criança lá quando estiver na alfabetização, melhor será a capacidade dessa criança de lidar com estresse, de lidar com situações adversas, menor será o risco dessa criança desenvolver um autismo, um TDAH e vários outros distúrbios comportamentais que hoje existem muitos. Tem uma coisa que, vou fugir um pouquinho da linha de raciocínio, que é uma coisa chamada estresse tóxico. Tem uma autora, a doutora Lubiana Arantes, que ela é de Minas Gerais. Os vídeos dela são bem legais porque ela tem um sotaque bem mineiro, e ela é presidente do Departamento de Pediatria do Neurodesenvolvimento da Sociedade Brasileira de Pediatria. E ela fala muito sobre o estresse tóxico. Então, se tiver algum colega assistindo, eu não estou mais conseguindo acompanhar quem está assistindo, mas algum colega pediatra, e mesmo para as mães, deem uma pesquisada nesse assunto, que é muito legal. O que é o estresse tóxico? Todo mundo vive situações de estresse. Então, a gente tem estresse no trânsito, a gente tem estresse no trabalho, na faculdade, em qualquer momento da nossa vida. E é normal a gente ter algum tipo de estresse. E isso é natural. Mas quando a gente é submetido continuamente a um determinado estresse, isso causa um prejuízo, porque aí a gente, de novo, os hormônios, né? A gente começa a produzir muitos hormônios do estresse, isso está associado à obesidade, à hipertensão, à diabetes, a várias doenças crônicas, à depressão. Então, pra gente, o estresse contínuo, uma situação que se repete continuamente, nos compromete em várias questões físicas e comportamentais. E para a criança, isso acontece ainda numa intensidade muito maior. Então, a criança, desde pequenininha, ela tem que viver pequenas situações de estresse que vão moldar o comportamento dessa criança. Então, a criança tem que ouvir não, a criança tem que ter limites, a criança tem que saber que nem tudo vai estar disponível na hora que ela quiser. Então, a criança tem que ter frustrações, né? Isso é importante. Mas quando a criança é submetida a uma situação de sofrimento, que pode ser violência doméstica, algum tipo de abuso, alguma negligência, isso são situações extremas, mas existem pequenas situações no dia a dia que acabam gerando um estresse contínuo para a criança. Por exemplo, uma criança que come mal e que todos os dias a mãe insiste, fica ali 2 horas tentando fazer essa criança comer. Isso é um estresse contínuo, então a criança é continuamente submetida a um estresse contínuo. Isso se transforma num estresse tóxico para essa criança. E por que é tóxico? Porque isso faz com que essa criança produza diariamente esses hormônios do estresse e aumenta os riscos dela desenvolver aí as alterações de comportamento ainda na primeira infância, mas o risco continua para o resto da vida, no sentido de favorecer que essa criança tenha depressão, transtornos de ansiedade e doenças crônicas como hipertensão, diabetes, doenças vasculares, aí tudo em consequência dessas alterações hormonais causadas pelo estresse. Então é importante proteger a gestante e a criança de um ambiente muito estressante, de um estresse que foge do que é natural, do que é habitual pra gente, tá ok? E o recém-nascido? Como é o recém-nascido?
As mães ficam muito preocupadas, às vezes, porque o bebê recém-nascido ele é muito molinho, ele dorme muito, né? Às vezes, não, ou o contrário, é muito irritado, chora muito. Então, o comportamento, gente, do bebê recém-nascido é variável, mas fisicamente não é muito diferente um bebê do outro. Como é a questão do tônus? O bebê, quando ele nasce, é recém-nascido, gente, é até um mês de vida, tá? Até 28 dias. Então, até 28 dias a gente considera recém-nascido. A partir daí já é lactente. Então, até um mês ele é bem molinho e ele reflete muito a postura do intraútero, que é, o bebê ele é fletido, então os bracinhos para dentro, perninhas encolhidas, mão fechada. Essa é a postura normal do recém-nascido. Às vezes algumas mães questionam se isso é uma postura de estresse, de estabilidade, mas não, é a postura normal do bebê. Ele ficar encolhidinho, como ele estava lá dentro do útero. E para os bebês mais irritados, às vezes a gente até sugere que seja reproduzido a postura intraútero. Então aquele negócio de fazer o rolinho, o charutinho, deixar o bebê bem encolhidinho, isso ajuda a acalmar o bebê em algumas situações, né? Porque reflete a postura que ele estava lá dentro da barriga e isso é um conforto para o bebê. À medida que ele vai crescendo, vai passando os meses, ele vai saindo dessa posição. Então, ele vai relaxando os membros, né? Então, o bracinho vai ficando aberto, a mãozinha vai abrindo e fechando, as perninhas mais esticadinhas. Mas no comecinho é bem fechadinho mesmo. E ele tem o que a gente chama de reflexos primitivos. Por quê? Porque ele já nasce com esse comportamento. Então, o reflexo de preensão palmar, que é a mãozinha fechada, se você colocar alguma coisa na mão do bebê, ele vai fechar a mão e vai ficar nessa posição fechada, segurando, e não vai soltar, você tem que tirar o objeto da mão do bebê. O reflexo de busca, que é aquele bebê que, se você vê que ele abre a boca e fica procurando o peito, então isso é um reflexo porque ele tem que se alimentar. E, gente, não significa que ele está procurando que ele vai efetivamente mamar, isso aí já é um outro assunto, mas ele tem desenvolvido o reflexo de busca e o reflexo de sucção. Tem bebezinho que ele já nasce com a mãozinha na boca e fica sugando a mão, porque ele tem super desenvolvido um reflexo de sucção, é um reflexo primitivo, ele já nasce com esse reflexo. E tem os outros reflexos que a gente testa também, que fazem parte dessa primeira avaliação se o desenvolvimento neurológico do bebê está adequado. Um deles, que as mães percebem, é o reflexo de Moro. Chama reflexo de Moro, mas às vezes a gente chama ou de reflexo do susto, ou reflexo do abraço, que é uma postura que o bebê faz... Nossa, não sei, faz com as mãozinhas abertas. Então a gente tenta fazer um estímulo e ele faz esse movimento, que é um sustinho mesmo, e traz os bracinhos pra frente. Vou tentar fazer com a boneca, vamos ver se dá certo. Então, ó, a gente faz um estímulo que pode ser puxar as mãozinhas, puxar o cobertorzinho, e o bebê faz o movimento de trazer as mãozinhas pra frente, e isso é o normal. E às vezes o bebê faz isso dormindo, então, por exemplo, bate a porta, você vê que o bebê faz essa reação em casa. E as mães às vezes ficam preocupadas com isso, mas saibam que isso é um comportamento normal do recém-nascido. Então é normal o bebê fazer esses movimentos, esses sustinhos. E os reflexos primitivos, eles vão desaparecendo aos pouquinhos. Então depois ele vai abrindo mais a mão, ele para de fazer esses sustinhos. Ele não tem mais tanto reflexo de procura, já é uma procura mais objetiva, mais direcionada para o peito. Então, e aí vai perdendo, em torno dos 4 meses já desaparecem todos os reflexos primitivos, tá ok? E como quais são os marcos do desenvolvimento, o que o bebê tem que fazer no primeiro mês de vida, para eu saber que esse bebê está normal, está atingindo lá o que é esperado para ele. Então, ele é capaz de observar um rosto na distância de 30 centímetros. Lembra aquela distância do bebê no peito para o rosto da mãe. Então, ele enxerga esse rosto nessa distância. E a gente pode testar isso no consultório, ver se ele é capaz de enxergar. Ele reage ao som, lembra, a audição já está desenvolvida. Então, se eu bater palma, pegar um chocalho, ele vai ter alguma reação. E, geralmente, a reação é um piscar, porque as reações do recém-nascido são bem sutis. Então, ele não vai, né, se movimentar, esboçar um som. Ele vai piscar, às vezes mover um pouquinho o bracinho, a perninha, mas muito sutilmente. E quando a gente deita ele de bruços, faz a posição do tummy time, ele eleva o pescoço, ele não sustenta, tá? O recém-nascido é bem hipotônico, ele é bem molinho, ele não consegue sustentar, mas ele é capaz de elevar o pescoço e fica fazendo ali uma procura. Depois ele chora e fica irritado porque ele não gosta dessa posição, ele tem que ser treinado a ficar nessa posição, tá bom? Então esses são os marcos para o bebê recém-nascido que tem ali menos de um mês. Entre 1 e 2 meses, uma coisa, gente, os bebês eles mudam muito nesse primeiro ano de vida, né? Então, às vezes, você pega um bebê no comecinho, quando você pega ele com 2, 3 meses, parece outra criança, é completamente diferente. Eu acho que é muito legal ver um bebê crescer, né? Então, é uma dádiva você acompanhar esse desenvolvimento, essa evolução da criança aí ao longo do tempo. Então, entre 1 e 2 meses, o que eu espero que a criança faça?
criança ela desenvolve o que a gente chama de sorriso social. É quando a criança começa realmente a sorrir. E por que a gente chama de sorriso social? Porque nessa fase ele é um reflexo. Ele não tá sorrindo porque ele achou engraçado, porque ele achou divertido. É um reflexo ao estímulo, é uma forma dele responder ao ambiente. Então é aquela coisa da mãe começar a fazer cosquinha, começar a falar com o bebê, e aí ele reage com um sorriso. É importante que esse sorriso esteja presente nessa faixa etária ali em torno dos 2 meses. Ele já abre as mãos, então ele começa a perder essa postura de flexão e abre as mãozinhas. Ele emite sons, aqui não são sons, são sons totalmente inespecíficos, né? Então como se fosse uma gargalhada, aqueles sonzinhos de... Não sei como eu consigo imitar, mas são barulhinhos. O bebê ele começa a fazer barulhinhos. Dá a impressão que ele tá testando a própria voz, que ele parece que ele fala e ele fica observando pra ver se é ele mesmo que tá falando, né? Então é muito engraçado, é bem gostoso brincar de fazer essas brincadeirinhas e ver o bebê reagir dessa maneira. E ele movimenta ativamente os membros. Lembra que com 1 mês ele tá lá naquela postura fletida? Com 2 meses ele já abre essa postura e ele move. Então a mãe pode observar, trocando fralda, por exemplo, o bebê já mexe os bracinhos e as perninhas de uma maneira não direcionada, inespecífica, mas ele faz esses movimentos aí com as perninhas e com os bracinhos. E é importante que aos 2 meses o bebê consiga fazer isso. Entre mais ou menos com 3 meses, o bebê ele começa já a centralizar as mãos. Então ele traz as mãozinhas aqui para o centro. Então ele já começa a fazer um movimento mais direcionado. E aí ele vem com as mãozinhas e começa a levar a mão à boca. E aí a gente tem os marcos que acontecem entre 2 e 4 meses. Entre 2 e 4 meses, ele começa a ter uma resposta mais ativa ao contato social. Então aquele sorriso que antes era um reflexo, ele começa a ser já uma coisa mais... Ele entende que ele tá sorrindo, que é uma reação mais positiva. Então ele reage com choro quando alguma coisa incomoda, ele reage com sorriso quando alguma coisa que ele gosta. Então começa a ficar um pouco mais consciente o comportamento. Ele já segura os objetos. Lembra que com 1 mês ele faz preensão palmar. Você coloca e ele fecha e não solta. Entre ali 3 e 4 meses, ele já segura. Se você dá um chocalho, dá um brinquedinho, ele fica ali com o brinquedo na mão. E ele movimenta esse brinquedo. Porque ele sabe o que é. Ele sabe que é um objeto. Ele consegue diferenciar do corpo dele. Então ele consegue segurar esse objeto. Continua com os barulhinhos, né? E aí os barulhinhos vão ficando cada vez mais definidos, começa a ser uma gargalhada, começa a ser um sonzinho mais específico. Tem bebê que faz sonzinhos que são dele, que nenhum outro bebê repete. Então é aquele barulhinho que ele faz, que ele descobriu. E quando ele é colocado de bruços, ali entre 3 e 4 meses, ele já sustenta o pescoço. Então, a sustentação cervical, a sustentação do pescoço é uma coisa que a gente acompanha bastante e que é importante que o bebê adquira. Então, ali com 4 meses, o bebê faz o que a gente chama, que é a postura do cachorro olhando pra cima, na yoga, que é de ficar apoiado nos braços. E aí ele levanta totalmente o pescoço, e não só levanta, como ele segue, tanto pela visão, né? Ele consegue ver os objetos e seguir o objeto com o olhar, ou pelo barulho. Se você pegar um chocalho, você pôs ele de bruços, ele tá lá com a cabecinha levantada, apoiada nos braços. Se você fizer um som aqui do lado, ele vai virar pra olhar o som, porque ele foi pelo som. Então é importante que o bebê consiga fazer isso. E de novo, tummy time. Então é a hora de pôr esse bebê no chão, pôr esse bebê de barriguinha pra baixo e começar a fazer esses exercícios com ele. Dar o brinquedo, fazer os sons, fazer os barulhos, fazer os estímulos visuais. Que ele vai conseguir desenvolver todas essas funções. Entre 4 e 6 meses, né? Lembra que na live sobre alimentação, uma das coisas importantes era que o bebê conseguisse sentar com apoio. Ele precisa ficar sentadinho com o apoio das costas e sustentar o pescoço. Então ele tem que conseguir fazer essa postura para realmente conseguir se alimentar. E aí isso é trabalhado ali dos 4 aos 6 meses. Então tem bebê que aos 5 meses já consegue ficar sentadinho. Tem bebê que não, tem bebê que só vai ficar sentadinho aos 6 meses mesmo. Então é importante o acompanhamento de como que esse bebê está evoluindo. Tá ok? Então, entre 4 e 6 meses, ele consegue buscar o objeto. Então, até os 4 meses, você tem que dar o objeto pra ele. Você tem que dar o chocalho na mão dele, ele vai pegar. Quando ele tá ali com 5 meses, se você puser ele no chão com brinquedinhos em volta, ele vai tentar alcançar o brinquedo, que é o estímulo que ele vai começar ali a arrastar os pezinhos, tentar se arrastar e depois evoluir pro engatinhar. Então, é super importante trazer essa criança, colocar essa criança no chão e colocar ali os brinquedinhos para ela tentar pegar.
ela está também aos 4 meses, entre 4 e 6 meses, na fase oral, que também é super importante para a introdução alimentar. Então, é uma fase que tudo vai na boca. Então, o bebê, ele, se pôs ali os brinquedinhos, ele vai pegar e vai levar na boca. E tudo vai, seja o brinquedo, o controle da TV, a caneta, o celular, tudo que ele pegar, ele vai tentar colocar na boca, porque ele tá experimentando o mundo com a boca, e é importante que isso seja permitido. Então, você tem que deixar o bebê colocar as coisas na boca. Claro que aí você vai proteger o ambiente, né? Então, colocar ele no tapetinho, com os brinquedinhos dele, tirar os objetos pequenos que ele pode engolir e poderia causar algum acidente. Mas é importante, assim, o contato com o ambiente, com a sujidade mesmo. Ah, tem o cachorro, como que vai ser? Como é que eu vou pôr no chão e o cachorro tá andando por ali? A saliva do bebê não faz mal pro cachorro, então tá tudo bem pegar o cachorro e ele sentar junto com o bebê e o bebê tentar pegar no cachorro. Esse tipo de estímulo, ele é natural, ele tem que acontecer. E isso, levar as coisas à boca, não levar as coisas à boca, na verdade, é um sinal que preocupa, na verdade. É um comportamento que, se o bebê não consegue levar os objetos na boca, ele não vai comer. E lá na frente, ele pode ser super seletivo. Então, não tirem os objetos quer dizer, coloquem a criança num ambiente em que ela possa levar os objetos da boca, porque faz parte do desenvolvimento. Então, a fase oral é super importante para ela. Ele localiza o som, então ele consegue, por exemplo, se tem algum barulho atrás dele, ele consegue tentar virar para identificar esse som. E entre 4 e 6 meses o bebê começa a rolar. Então é uma fase que ele não pode ficar sozinho de jeito nenhum, porque se você deixar ele solto no sofá, ele pode cair. Na verdade, eu sempre já oriento as mães a nunca deixar o bebê sozinho na cama, no sofá, porque a gente não sabe quando ele vai começar a fazer esse movimento. Tem bebê que faz antes, tem bebê que com 3 meses já consegue rolar. Tem bebê que vai demorar um pouquinho mais, mas ele vai adquirir essa função e uma hora ele vai conseguir se virar e rolar na cama. E pelos marcos, isso acontece entre 4 e 6 meses. De 6 a 9 meses, o que acontece com o bebê? Tem uma brincadeira, que eu acho que ela é instintiva. Eu vejo todas as mães fazerem essa brincadeira com o bebê, que é aquela brincadeira ai, como fala? De achar, de procurar o bebê. Então, sabe quando a mãe se esconde e faz esse movimento pro bebê? Ai, achou, de brincar de achou. Gente, esse brincar de achou é um marco do desenvolvimento. Entre 6 e 9 meses, o bebê ele tem que ser capaz de fazer de reagir a essa brincadeira. Então tem mãe que cobre o rostinho do bebê e tira, e aí ele se acha, ou a mãe faz com ela. Então é importante brincar de esconder e achar com os bebês, que faz parte do desenvolvimento também. Também é um estímulo aí ao neurodesenvolvimento. Com 6 meses, com 6, 7 meses, ele transfere o objeto de uma mão para outra. Então, no começo ele tentava pegar só com uma mão. Agora ele consegue passar de uma mão para outra. Ele consegue associar os brinquedos, associar os objetos. Então, é uma fase que começa a estimular a bater palma, a fazer outros movimentos, porque ele já reconhece as duas mãozinhas. Ele começa a fase do balbucio. Até os 6 meses, ele faz sonzinhos, barulhinhos que são inespecíficos, né? São sons mais guturais. Ele tenta descobrir os sonzinhos. Mas depois dos 6 meses, começa mesmo o desenvolvimento da fala. E ele começa a falar sílabas, que são inespecíficas também. Então é aquele dadá, mamá, gugu, que é inespecífico, mas é importante ele conseguir falar essas palavrinhas aí com 2 sílabas. E nessa fase, mais ainda, tem que cantar pra criança, conversar muito com ela, ler pra criança, então sentar com o bebê no colo e realmente ler um livro. Não importa que ele não entenda a história, não precisa ser uma história infantil, porque ele não vai entender mesmo, mas ele vai ouvir as palavras e isso vai ajudar ali no desenvolvimento da fala dessa criança, tá ok? E ele começa a sentar sem apoio. Lembra, até os 6 meses, o objetivo é que ele mantém uma postura sentado com apoio. Mas depois dos 6 meses, o objetivo é que ele sente sem apoio. Mas ele tem que sentar sozinho, gente. A ideia é que ele tá no chão, ele tá rolando, e ele mesmo comece ali a se apoiar, a se arrastar e tentar ficar sentadinho. Não é pra forçar esse comportamento, não é pra pôr o bebê sentado no meio da sala. Não, deixa que sozinho ele vai tentar fazer esse movimento, ele vai tentando se levantar, tá bom? E solta o objeto. Até então, até ali os 6 meses, o bebê ele segura e ele prende o objeto. Depois dos 6 meses, ele começa a soltar. E aí é muito engraçado, porque ele descobre que ele pode soltar. Vocês já viram o bebê fazer isso? Que você dá um brinquedo na mão dele, ele solta e deixa cair. Aí você faz isso de novo.
Ele solta e deixa cair. E as pessoas acham que, nossa, mas por que ele não segura? Não, porque é divertido para ele soltar o objeto. Porque ele descobre, isso é uma função, é uma aquisição de função. Então, pro bebê é interessante, é divertido e é uma brincadeira para ele. Então, tudo bem, ele tá no colo, você vai dar, ele vai jogar no chão e ele quer que você pegue e dê na mão dele de novo. A brincadeira é essa mesmo. Entre 9 meses e 1 aninho. Eu não falei de andar aqui ainda, né? Então, na verdade, entre 9 meses e 1 ano, o objetivo é que o bebê fique em pé. Eu vejo que tem muito essa questão de achar que com 1 aninho o bebê tem que estar andando. Mas não obrigatoriamente, gente. O desenvolvimento do andar mesmo, ele é entre 10 meses e 1 ano, entre 15 meses, 1 ano e 3 meses. Então tem uma janela bem grande aí pro bebê dar os primeiros passinhos dele. Então não tem que forçar isso também na criança, não tem que ficar preocupado se com 1 aninho não andou ainda, não tem que ficar comparando e falar, nossa, mas o bebê da vizinha andou com 10 meses e o meu ainda não tá andando. Não dá pra ter esse tipo de comportamento. Neste caso, tem que respeitar o ritmo da criança sim. Tá, ok? Então lembra que ele ficou deitado, ele rolou, aí ele ficou sentadinho, aí ele começou a ficar em pé, apoiado no sofá, apoiado na cama, aí ele arriscou uns passinhos com apoio, e aí sozinho, e aí sim vale busca ativa, né? Vale você a criança tá ali apoiada no sofá, você chama, pede pra vir, mostra o brinquedo, faz a criança tentar arriscar o passinho, mas não é legal forçar, né? Dar o andador, colocar no andador, colocar em coisas para que acelere esse processo do andar. Ele tem que acontecer de uma maneira natural e respeitando o ritmo da criança. Então, ele vai andar entre 9 e 12 meses, na verdade ele anda com apoio, e aí a tendência é aprender a andar sem. Ele imita gestos, então é aquela fase bem gostosa que o bebê começa a dar tchau, bater palma, então a gente começa a ensaiar pra festinha de 1 ano, ensinar a bater palma, que ele realmente consegue fazer isso, e ele acha divertido imitar os gestos, imitar o que o adulto tá fazendo. E ele começa também, de novo, importante ter os brinquedinhos, e aqui nessa fase, vários brinquedinhos menores, desde que a criança, não sejam brinquedos que a criança seria capaz de engolir, porque ele continua pondo tudo na boca. E aí a criança, ela desenvolve a capacidade da pinça, que é pegar as coisas com os 2 dedos, né? Não uma caneta, né, gente? Mas um brinquedinho, e ele vai conseguindo pegar esse objeto num formato de pinça. Também é um marco do desenvolvimento, também é importante que isso aconteça. Entre os 12 e 15 meses, entre 1 ano e 1 ano e 3 meses. O que essa criança precisa fazer? Aí sim, aí ela tem que andar. Nesse período, o objetivo é que a criança comece a andar, comece a dar os primeiros passinhos. E se aos 15 meses isso não acontecer, aí eu tenho sim um atraso no desenvolvimento. Ela fala uma palavra com significado. O que é isso? Antes de 1 aninho, a criança fala as palavrinhas, tem aquela duplicidade de sons, mas nem sempre a palavra que ela fala tem um significado específico. Então, às vezes ela fala, por exemplo, papá, aí você não sabe se ela tá falando papai ou se ela tá falando da comida. Mamá, você não sabe se ela tá falando mamãe ou se ela tá falando da comida. Entre 1 ano e 1 ano e 3 meses, espera-se que a criança consiga falar pelo menos uma palavra que tenha um significado. Então, se ela falar mamá, tem que estar se referindo à mamãe. E ela tem que significar isso, ela tem que chamar a mamá e ser a mãe, né? Ou falar o nome, falar uau e isso ser um cachorro, falar miau e isso se referir ao gato. Então, é uma palavrinha com significado e não precisa ser uma palavra falada corretamente. Ela não precisa falar mamãe certinho. Mas se ela falar mamá, ela tem que estar se referindo à mãe. Então, isso é o que é esperado entre 12 e 15 meses. Entre 15 meses e 18 meses, a criança ela tem que aprender a conseguir usar um garfo, uma colher. E aqui não precisa ser segurando na pinça, pode ser segurando assim, mas é importante ela ter a coordenação de pegar o alimento com a colher e conseguir levar isso até a boca. Esse é o marco, isso ela tem que ser capaz de fazer. Tem um teste que a gente faz, que faz parte tanto da escala de Denver quanto dessa escala do Ministério da Saúde, que é ver se a criança consegue empilhar os cubos, né? Aqueles brinquedinhos de cubo. É interessante ter esses brinquedos educativos em casa, inclusive. Mas entre 15 meses e 1 ano e meio, a criança tem que conseguir colocar pelo menos um brinquedo em cima do outro. Empilhar 2 cubos. E falar pelo menos 3 palavras. Tem crianças que com essa idade já falam um monte de coisa. E tem crianças que não falam quase nada. Mas ela tem que falar pelo menos 3 palavras com significado. Então, ela tem que se referir ao gato, ao cachorro, à mamãe, com significado, de uma maneira que uma pessoa que não seja da casa consiga identificar o que ela tá falando. Ou seja, no caso, o pediatra tem que conseguir saber do que a criança tá falando. Então, é super importante esse estímulo da fala. E ela tem que conseguir abrir portas e gavetas. Então, sabe quando a criança começa ali a derrubar tirar tudo do armário? É um marco do desenvolvimento, a capacidade de abrir uma porta de um armário, a capacidade de puxar uma gaveta. Isso mostra que essa criança adquiriu adequadamente o desenvolvimento para aquela faixa etária.
Entre 18 e 24 meses, a criança já consegue tirar a roupa, ela consegue pilhar 3 cubos, ela consegue apontar figuras, então ela aponta para uma foto e sabe que é a vovó, aponta para um desenho e sabe que é um cachorro, então ela tem que ter essa capacidade. E a capacidade de correr e chutar a bola, então de brincar correndo, ela tem que ser capaz ali, até os 2 aninhos a criança tem que conseguir fazer isso. Entre 2 anos e 2 anos e meio, espera-se que a criança consiga vestir uma roupa, então calçar uma sandália, calçar uma meia, vestir a calcinha, ela tem que ser capaz de fazer isso sozinha a partir dos 2 aninhos, tem que estimular a criança a tirar a roupa e se vestir sozinha. Ela consegue pilhar até 6 cubos. Aqui ela já tem que falar frases, com 2 anos a criança tem que falar uma frase com significado, né? Com pelo menos 2 palavras. E as palavras não precisam estar todas corretas, mas tem que ser uma pessoa de fora da família tem que ser capaz de entender o que a criança está falando. E pular nos 2 pés, então ter um senso de equilíbrio, uma noção de visoespacial que tem que ser adequada para essa idade. E entre 30 meses e 36 meses, então até os 3 aninhos. O que eu espero que a criança faça até os 3 anos? Até essa idade, de 2 aninhos e meio, vocês percebem, a criança ela brinca muito sozinha. Ela não interage tanto com o meio. Mas a partir dos 30 meses, eu espero que ela consiga brincar, que ela interaja com outras crianças, que ela brinque com outras crianças. E não brincar com outras crianças tem que chamar atenção. Então é importante que a criança seja capaz de fazer uma interação social nessa idade. Não fazer isso, eu vou falar daqui a pouco, é um sinal de autismo. Ela reconhece ações, então se você diz pra ela, pega o copo, pega o brinquedo, amassa a massinha, enrola a massinha, ela tem que ser capaz de entender o que você está pedindo. Então, capaz de responder, de compreender uma ação, compreender e executar uma ação. E de brincar, de arremessar, de brincar, de interagir. Então, esses são os marcos do desenvolvimento até os 3 aninhos de idade. De novo, como algumas pessoas não estavam no começo, tudo isso que eu falei para cada mês, eu copiei da caderneta da saúde da criança. Está na página 44. Então, para as mães depois conseguirem olhar com calma, ler o que é esperado em cada faixa etária e realmente não se agoniar com os palpites, com os comentários dos outros, com as comparações, saber se o seu filho está realmente ali dentro do que é esperado para a idade dele e dentro da variação de normalidade. Lembra que existe um intervalo de 2 a 3 meses para que um marco seja adquirido. Então, se ele não adquiriu com 4, ele tem até 6 para adquirir. Se não adquiriu com 6, tem até 9. Então, vamos dar o tempo da criança. E aí, saber, não, agora ele tá com 9 meses. Se ele não atingir esse marco, aí sim eu tenho que me preocupar. Aí é a hora que eu tenho que pensar em alguma ação, né? O pediatra, no caso. E quando que eu tenho que me preocupar? Quais são os sinais de alerta que me levam a pensar que eu tenho que encaminhar uma criança para um neuropediatra? Uma das coisas que não está aqui que não faz parte dos marcos, mas que tem que ser avaliada continuamente na consulta pediátrica é o perímetro cefálico, é a medida da cabecinha do bebê. Então as mães veem, eu sempre meço a cabeça e coloco na curva, que inclusive eu gosto de usar a curva do cartão mesmo, mas eu tenho depois, às vezes no computador, quando a... Ih, gente, tá acabando a live. Tá faltando... Hã? É que o marido disse que eu posso entrar de novo. Então talvez acho que vai cair. Aí eu entro de novo porque ainda faltam algumas coisas. Então voltem depois pra live, por favor, pra gente concluir o assunto. Vou falar, ver se eu consigo resumir aqui quando encaminhar. Então, quando o perímetro cefálico da criança não está adequado, eu preciso encaminhar para o neuropediatra. Mas o que é não estar adequado? Gente, tem bebê que nasce com 2 quilos com perímetro cefálico de 32. Tem bebê que nasce com 4 quilos no perímetro cefálico de 37. Tem 5 centímetros de diferença entre um bebê e outro. E ambos estão normais. O que importa não é a medida isolada. O que importa é a simetria entre todas as medidas da criança ao nascimento e a gente acompanhar essas medidas. Então, o que me preocupa não é que a primeira medida esteja lá na linha amarela, no -1, desvio padrão. O que me importa é, essa cabecinha está crescendo? Na consulta seguinte, aumentou o tanto que tinha que aumentar? Se não aumentar, aí eu me preocupo. E eu acompanho também a fontanela, a moleirinha da criança. Então, tem um tempo, a criança até 1 ano e pouquinho, ela tem que ter ainda a fontanela, a moleirinha molinha, palpável. Às vezes é um dedinho, às vezes é pouquinho, mas tem que ter. Se fechar antes da hora, a gente também tem que encaminhar, tem que fazer alguns exames, tem que observar. Mas em relação aos marcos do desenvolvimento, é isso. A gente tem que, toda consulta, cada mês, avaliar se a criança atingiu os marcos ou não.
Se ela não atingir o marco, é um sinal de alerta e vale a pena encaminhar. E eu prefiro encaminhar uma criança. Às vezes, ela atingiu todos os outros marcos e não atingiu um, ou tem um atraso só. Mas eu prefiro encaminhar e essa criança ser avaliada e ela voltar e falar, e o neuropediatra falar, não, tá tudo bem, é só dar mais um tempo pra ela, do que deixar de encaminhar uma criança e ela ter um atraso no diagnóstico, no tratamento dela. Então, quando eu percebo qualquer atraso nos marcos de desenvolvimento, eu encaminho pra avaliação do neuropediatra.